Mais um tópico de mecânica clássica. Hoje nós vamos ver o cálculo do centro de massa de um hemisfério sólido. Está aqui uma figurinha de um hemisfério sólido. Você pode imaginar uma esfera sólida. Quando você corta esta esfera, passa em um plano que passa pelo seu equador. Eu imagino uma laranja que você corta ao meio. Lembra bem um hemisfério sólido. Então, o que nós queremos fazer é calcular o centro de massa deste sólido. O que nós fizemos até aqui? Nós aprendemos que o centro de massa ele pode ser calculado assim, ó. Se eu quero procurar o Z, centro de massa, eu posso fazer integral de Z dm sobre integral de dm, quando eu tenho uma distribuição contínua de massa. Aqui eu estabeleci um eixo Z para cima, estabeleci um eixo X para a direita e um eixo Y seria, nesse caso, um eixo entrando no plano do papel. Se você usar o sistema destrógeno, você vai ver que é o eixo Y tem que ser entrando no papel. Repare que eu não preciso preocupar com o cálculo do centro de massa ao longo de X. É muito tranquilo, pela simetria do problema, a gente observar que o X do centro de massa ele é zero. Veja a simetria do problema. Se você se posiciona aqui no centro, tudo que você olha para a direita é igual ao que você olha para a esquerda. Então, se você está procurando o centro de massa em relação a X, então você vai ver que no eixo X o centro de massa é exatamente na origem, isso pela simetria do problema. O mesmo não ocorre para Z. Repare que se você tiver uma posição aqui em Z, o que você vê para cima do sólido não é o que você vê para baixo do sólido. Portanto, o Z centro de massa aqui do sólido não é necessariamente no ponto médio. Aqui o raio do hemisfério é A e o Z centro de massa não é necessariamente metade de A. Então, nós vamos fazer é calcular esse Z centro de massa. Por quê? O X centro de massa e o Y centro de massa, ele é nulo. Se você observar esse eixo X e se você definir um eixo X entrando aqui no papel, o que você vai verificar? Você vai verificar que o que acontece para o eixo X acontece também para o eixo Y, porque isso aqui é um sólido geométrico, é um hemisfério, como eu falei. Imagina uma esfera maciça que você corta ao meio. Então vamos calcular o nosso Z centro de massa. Olha aqui na figura. Na figura, se nós pegarmos aqui esta equação, nós vamos ver que o Z centro de massa ele é integral de Z dm dividido por dm. Vamos lá. Isso é um sólido. Se isso aqui é um sólido, nós temos densidade. E vamos admitir que a massa seja uniformemente distribuída, ou seja, ρ é constante. Então nós temos aqui ρ, que vai ser dm sobre dv. V é um elemento do volume. Então, olha para isso aqui, vamos imaginar o seguinte, nós fatiamos esse hemisfério em pedacinhos, mais ou menos assim, ó. Tá aqui o nosso hemisfério e nós tiramos uma espécie de algumas moedinhas aqui, ó. Cada uma dessa moedinha vai ter uma altura dz. Aqui é o raio e na realidade esse raio é x. É aqui assim, ó. O raio é daqui até aqui. Então isso aqui é a abscissa x. Então nós podemos dizer que o
um pequeno volume, nós podemos dizer que um pequeno volume, um elemento do volume, ele é o volume de um cilindrozinho cujo raio é x e cuja altura é dz. Então nós vamos ter πx², área da base, vezes a altura, que é o dz. Então, um elemento de volume pode ser escrito dessa forma. Se um elemento de volume pode ser escrito dessa forma, nós podemos observar também que existe uma relação entre A, olha aqui, ó, existe uma relação entre esse A, tá aqui, entre esse Z, vamos escrever aqui, ó, Z, aqui é o A, conforme mostrado aqui, e aqui é o X. Então, existe uma relação via Pitágoras, aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó. Então, nós temos que A ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais z quadrado. Então, no lugar que tiver x quadrado, nós podemos escrever simplesmente a quadrado menos z quadrado. Isso é bacana porque eu tenho o diferencial em z e a variável aqui em z. O a é constante, que é esse raio aqui. Em qualquer posição que você tiver ao longo aqui desse arco, o a vai ser constante. Então, nós podemos escrever aqui, ó, para z, centro de massa, nós podemos escrever integral de z. Quem é dm? dm é ρdv. ρdv. Então, aqui, ó, dm de novo, então, ρdv. E o dv nós vamos buscar aqui, ó. Podemos escrever isso aqui ainda assim, ó. Z, centro de massa, que é igual a integral de z, ρ, dv. Quem é dv? Π, esse valor aqui, ó. Π, abre parênteses, a quadrado menos z quadrado dz. E aqui embaixo, ρ, quem é dv? Π, a quadrado menos z quadrado dz. Então, z, centro de massa, vai ficar da seguinte forma. Repare que ρ, π é constante, vem para fora da integral. Ρ, π é constante, vem para fora da integral e podem ser simplificados. Então, a expressão acima vai ficar da seguinte forma. Z a quadrado menos z quadrado dz, e cá embaixo a quadrado menos z quadrado dz. Simplesmente uma integral polinomial, muito fácil de resolver. Z, centro de massa, que é igual a... Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser z vezes a ao quadrado menos z ao cubo. dz. A mesma coisa aqui. Já está prontinho, fácil de resolver. Uma observação. Os limites de integração. Quais são os limites de integração? Repare que a minha variável é z. Nós precisamos fazer variar todo esse θ de 0 até 90. E aí, quando nós fizermos esse θ de 0 até 90, nós vamos estar cobrindo um z de quanto até quanto? Quando o θ for 0, nós vamos estar aqui, ó. E o z vai ser 0. Quando nós tivermos com θ igual a 90, o z vai estar aqui, ó. E o z vai ser A, o raio do hemisfério, vai ser A. Então, a nossa integração será de 0 até A. De 0 até A.
simplesmente resolver isso aí e o nosso problema estará resolvido. Então, Z centro de massa vai ser, fazendo a integração, nós vamos ter Z quadrado sobre 2 multiplica A quadrado menos Z a quarta sobre 4, tudo isso tomando limite de 0 até A, e cá embaixo nós vamos ter integral de A quadrado, né, em relação a Z, vai ser A quadrado vezes Z, e aqui vai ser Z ao cubo sobre 3. Tudo isso tomando limite de 0 até A. Então, fazendo as contas, nós vamos ter Z centro de massa, que vai ser, substituindo por A, nós vamos ter A quarta sobre 2 menos A quarta sobre 4. Vamos colocar o sinal de igualdade no lugar correto. E aqui no denominador, se nós substituirmos por 0 aqui agora, vai zerar tudo. Então, vai ficar só esse termo aqui mesmo. E agora, substituindo por A, nós vamos ter A ao cubo menos A ao cubo sobre 3. Isso implica dizer que o Z centro de massa é isso aqui, ó, vai dar A quarta sobre 4, e aqui vai dar 2A a terceira sobre 3. E aí, finalmente, o nosso Z centro de massa, ele vai ser A quarta sobre 4, que multiplica 3 sobre 2A a terceira. Então, o Z centro de massa será 3/8 de A. Será de 3/8 do raio do hemisfério. Então, voltando aqui, ó, o que nós estávamos procurando? Nós estávamos procurando o centro de massa na direção Z, o centro de massa em Z, para esse hemisfério sólido. Nós vimos que, por simetria, o x centro de massa é 0, o y centro de massa é 0. Mas o z centro de massa não é 0 e também não é no ponto médio aqui, ó, A sobre 2. Por quê? Quando você está nessa posição aqui, o que você vê para cima do hemisfério e para baixo do hemisfério não é a mesma coisa. Bom, então, o que nós fizemos aqui? Pensar aqui no hemisfério, aqui mais ou menos no hemisfério. Esse hemisfério tem um raio A, que é ao longo de Z. E aqui, ó, vamos mostrar uma coisinha aqui, ó. A sobre 2, A sobre 4. Cada trechinho aqui é A sobre 4. Agora, vamos pegar 1/8. Tá aqui, ó. 1/8, 1/8, 1/8 e 1/8. Contando a partir do zero, o centro de massa vai estar no terceiro tracinho. 1, 2, 3. Então, o centro de massa está aqui, ó. Está um pouco para baixo. Isso aqui seria o nosso Z centro de massa. Ele não é metade do raio. Ele é menos da metade do raio. É isso que eu quero dizer. E o centro de massa, como é que você pode pensar no centro de massa? Imagina, por exemplo, um elefante. Aí você pegou uma agulha e tentou equilibrar o elefante
na pontinha daquela agulha. Para você colocar o elefante equilibrado e ele não cair para cá, nem cair para cá, não cair para lá, nem cair para cá, é necessário que você ache esse centro de massa. Então, no caso desse hemisfério, você achou um centro de massa, onde se você botar um pino ali naquele centro de massa, qualquer posição que você colocar esse hemisfério, ele vai ter que se sustentar perante a força da gravidade. Então essa é uma ideia de obtermos o centro de massa. Para que nós estamos calculando o centro de massa? Porque daqui a pouco nós vamos calcular o momento de inércia de um sólido para um eixo que passe por esse centro de massa. Porque obtendo esse momento de inércia, você pode calcular o momento de inércia para quaisquer outros eixos paralelos a esse primeiro ou perpendicular a esse primeiro que passou pelo centro de massa. Então vamos voltar aqui, ó, cálculo do centro de massa de uma casca hemisférica. No caso anterior, nós calculamos o centro de massa para um hemisfério sólido. Agora nós queremos o centro de massa para uma casca hemisférica. Então vamos pensar aqui na casca hemisférica. Você pode pensar numa casca hemisférica como sendo uma bola de futebol. Você pegou a bola de futebol e fez um corte passando pela linha do Equador. E aí você tem então uma casca hemisférica. E o que nós vamos fazer aqui agora é calcular esta casca, o centro de massa desta casca hemisférica. Então, conforme fizemos lá no hemisfério sólido, nós vamos ver que o x centro de massa ele é zero, porque se você está nessa posição aqui, x igual a zero, olha para a direita, olha para a esquerda, você tem uma situação de simetria. O mesmo não ocorre quando você está no eixo, Z. Você posiciona aqui em um determinado lugar do eixo Z, o que você vê para cima não é exatamente o que você vê para baixo. Por isso que nós vamos dedicar um tempo em calcular o centro de massa ao longo de Z. É isso que nós vamos fazer. O Y centro de massa é também zero. Se você lembrar, ó, veja bem, x aqui para a direita, eixo X, eixo Z, eixo Y seria entrando no papel. Então voltando aqui para calcular o Z centro de massa. Então, definição do Z centro de massa é integral de Z dm sobre integral de dm. Acontece o seguinte, o que nós queremos fazer aqui? Quando nós estamos preocupados aqui com o hemisfério, com a casca hemisférica, então nós temos uma situação mais ou menos assim, ó. Aqui é o centro e o que nós fizemos aqui na figurinha foi o seguinte: nós vamos tirar uma fita aqui, ó, e essa fita ela tem um raio X, e tem aqui ela está numa posição Z. Lembrando que aqui é um DZ. Quando nós pegarmos essa fita, se cortarmos aqui, ó, se cortarmos nessa linha paralela à linha do Equador, duas linhas aqui, nós vamos ter uma fita mais ou menos assim, ó. Essa fita vai ter uma altura DZ e ela vai ter um comprimento que vai ser o comprimento desse arco. O que é o comprimento desse arco? É 2π vezes o raio desse arco. O raio desse arco é x. Então, 2πx. E
comprimento DZ, aqui, ó, ele é um arcozinho aqui, ó, que vai ser o raio vezes o dθ. Então, depois dessas considerações, vamos aqui continuar nas contas para encontrarmos o Z centro de massa. Então, o Z centro de massa vai ser integral de Z dm sobre integral de dm. Vamos admitir que a densidade superficial de massa seja constante. Então, nós podemos fazer o seguinte: sigma é a densidade superficial de massa. Sigma é dm sobre ds. S é um elemento de superfície. Então, podemos substituir Z centro de massa por integral de Z dm. Quem é dm? É sigma ds. Da mesma forma, dm sigma ds. Sigma é constante, foi a consideração vista aqui. Então, sigma pode sair da integral, sigma pode sair da integral e ser simplificado. Então, nós vamos ter Z centro de massa, que é igual a integral de Z dm sobre integral de ds. Quem é o ds? Olha, um elemento de superfície é esse aqui, ó. É quando você cortou uma tira dessa casca hemisférica e obteve essa fita aqui, ó. Como é que é a área desta superfície, esse elemento de superfície? É a base vezes a altura. Então, eu posso escrever que esse ds, ele é simplesmente 2πx vezes dz. Então, no lugar que tiver ds, eu posso escrever 2πx vezes dz. Z centro de massa é igual a integral de z ds. Vai ser x, 2πx, que multiplica dz. 2πx que multiplica dz. É o ds daqui de baixo. Mesma forma, 2π, constante, vai para fora e simplifica. E aqui vamos ter o seguinte: Z centro de massa, que é igual simplesmente Z x dz. X dz. Vamos ver o que é x em relação a z? Olha para esse triângulo aqui, ó. Olha para esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é z, isso aqui é x, isso aqui é z, isso aqui é a. Então, quando eu olho para esse triângulo aqui, eu posso escrever que x é igual a raiz de a quadrado menos z quadrado. Z centro de massa é igual a z raiz de a quadrado, lugar de x, eu posso escrever a quadrado menos z quadrado. Tudo isso vezes dz. E aqui, raiz de a quadrado menos z quadrado vezes dz. Duas integrais para serem resolvidas. E aí vamos voltar aqui na figura. Então, olhando para aqui, ó, temos um θ aqui, ó. E quem é o seno de θ? Seno de θ é z sobre a. Quem é o cosseno de θ? É x sobre a. Aqui a figura também, ó. Olha a figura aqui, ó. Isso aqui é o dθ e isso aqui é o θ. Então, se cosseno de θ é x sobre a, isso implica dizer que x é a cosseno de θ. Seno de θ é z sobre a, isso implica dizer que z
é A seno θ. Então, no lugar que tiver, então eu vou fazer as substituições aqui. Z centro de massa é igual, olhando para aqui, ó. Simplesmente Z, o que é Z? Z é A seno de θ. A quadrado é A quadrado mesmo. Quem é Z quadrado? Z quadrado vai ser A quadrado seno de θ. Tudo isso que multiplica dz. Só que dz, quem é o dz? Olha para o dz aqui, ó. Olha o dz. dz é A dθ. dz é A dθ. Então, vezes A dθ. E aqui tem a integral. Aqui tem a integral. E nós temos a mesma coisa para... Aqui é A quadrado menos... Quem é Z quadrado? É A quadrado seno de θ. Tudo isso vezes dθ. Z centro de massa. Integral. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A. E A é constante, eu vou jogar para fora, vai ficar A quadrado. E aqui nós vamos ter seno de θ. Uma observação, nós podemos colocar A quadrado em evidência. Então vai ficar 1 aqui, menos... Quando foi colocado A quadrado em evidência, nós vamos ter simplesmente seno quadrado, que ficou faltando um quadrado, seno de θ, dθ. A quadrado, raiz quadrada de A quadrado vai ficar A, ele é constante, vem para fora, então vai ficar A ao cubo. Aqui no denominador, colocando A quadrado em evidência, nós vamos ter 1 menos, colocou o A quadrado em evidência, ficou seno ao quadrado de θ, vezes dθ. Olha aqui, ó. Esse A quadrado, ele vem para fora aqui valendo A. Esse A quadrado vem para fora valendo A, então aqui vai ficar A ao cubo e aqui vai ficar A. Então nós vamos ter Z centro de massa é igual, aqui virá para fora A quadrado e aqui virá A ao cubo. Então, tudo isso vai ficar A seno de θ, que multiplica 1 menos seno quadrado de θ, dθ. E aqui nós vamos ter integral de 1 menos seno quadrado de θ vezes dθ. Um lembrete é que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. E cosseno de θ é mais ou menos 1 menos seno ao quadrado de θ. Mais ou menos. Como nós estamos falando de ângulo agudo, então, mais aqui. Então, aqui nesse parênteses eu posso escrever, aqui nesse parênteses, nessa raiz eu posso escrever simplesmente cosseno. Então, aqui agora eu tenho Z centro de massa, que é igual a que multiplica seno de θ. Isso aqui tudo vale simplesmente cosseno de θ, vezes cosseno de θ, dθ. Aqui embaixo, cosseno de θ, dθ.
Vamos observar agora quais são os limites para θ. Olha a limitação para θ. Olha aqui na figurinha. Você precisa cobrir todo esse hemisfério, essa casca hemisférica. Então, quando você estiver falando desse ponto, o z vai ser 0 e o ângulo vai ser 0. Quando você veio para esse ponto aqui, você vai ter z valendo a e você vai ter z valendo a e θ valendo 90. Então, nós vamos ter que fazer uma integração aqui de 0 até 90 graus, ou seja, de 0 a π sobre 2. Π sobre 2. 0, π sobre 2. Então, z, centro de massa, é. A integral aqui de baixo é muito fácil de fazer. Integral de cosseno é seno. Seno de θ. Com θ variando de 0 a π sobre 2. De 0 a 90 graus. Seno de π sobre 2, 1. Seno de 0, 0. Então, 1 menos 0, aqui embaixo vai dar simplesmente 1. E lá em cima, nós vamos ter a que multiplica seno de θ cosseno de θ. Não é uma integralzinha tão direta. Então, é só você lembrar aqui, ó. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Se A é θ, B é θ, então eu tenho seno de 2 θs. Aqui é seno θ, cosseno θ. Aqui é seno θ, cosseno θ. Seno θ, cosseno θ. Ou seja, 2 vezes seno θ, cosseno θ, que é o seno de 2 θs. Então, seno θ, cosseno θ é a mesma coisa que meio de seno de 2 θs. Então, esse termo aqui eu posso escrever como meio seno de 2 θs. Então, posso fazer assim, ó. Z seno θ é igual a que multiplica integral de meio seno de 2 θs dθs. E aqui, conforme já foi dito, isso aqui vale 1. Seno de π sobre 2 menos seno de 0. Isso vale 1. Então, Z, centro de massa, é igual a A sobre 2, que multiplica integral de seno de 2 θ. O que é integral de seno de 2 θ? É o menos cosseno de 2 θs sobre 2. Dúvida? Deriva isso que você chega aqui. Mas aqui tem que lembrar que os limites de integração é de 0 a π sobre 2. Então, nós vamos ter Z, centro de massa, que é igual a sobre 2 dividido por 1, aqui vai dar A sobre 4. A sobre 4 dividido por 1, né? E aqui nós vamos ter um negativo. E aqui nós vamos ter cosseno de 2 θs, fazendo θ de 0 até π sobre 2. Podia ter mantido esse sinal aqui. Vamos lembrar que
Se você troca os limites de integração, você troca o sinal aqui. E vamos ter Z centro de massa, que é igual a sobre 4, trocando os limites de integração, trocando o sinal. Cosseno de 2π, variando de π sobre 2 até 0. Vai ficar Z centro de massa, que é igual a sobre 4, que multiplica. Cosseno de 0, substitui o θ por 0, vai ficar cosseno de 0, 1. Agora, vamos fazer θ igual a π sobre 2. Θ igual a π sobre 2, colocado aqui vai dar π. Cosseno de π menos 1. Então, vai dar 2 aqui nesse parênteses, dividido por 4, vai dar meio. Então, o Z centro de massa é igual a sobre 2. O que nós fizemos nesse problema aqui? Não podemos perder de vista o que a gente está tentando fazer. Olha aqui, ó. Nós estamos buscando o centro de massa, o Z centro de massa desse hemisfério, dessa casca hemisférica. E aí nós chegamos nessa conclusão aqui, que o Z centro de massa, então vamos voltar aqui na figurinha, ó, eu tenho aqui uma casca hemisférica, isso é uma casca hemisférica, aqui é aquela tirinha que nós cortamos, aqui está o centro, e aí ao longo do eixo Z, nós mostramos que o Z centro de massa está aqui no meio de A. O raio é A e ele está aqui no ponto médio do raio. Isso válido para uma casca esférica. Então, o centro de massa vai estar aqui exatamente na metade A. Se eu desenhasse em duas dimensões, eu tinha aqui o raio e o centro de massa estaria em Z, que é igual a sobre 2. Foi isso que nós fizemos. Cálculo do centro de massa para uma casca hemisférica.